Um país gigante que caminha a passos largos para o futuro. É no Brasil que ficam 7 das 10 melhores universidades da América Latina. Hoje, mais de 90% da população é alfabetizada. Nesses últimos 200 anos, o acesso à educação foi ampliado em todos os níveis para os mais de 200 milhões de habitantes do nosso país. Estamos criando condições para que mais alunos pretos, pardos e indígenas entrem nas universidades de todas as regiões do Brasil. Mas como chegamos até aqui? É o que vamos ver no episódio de hoje da série CNN 200+, a evolução do Brasil. A ocasião dos 200 anos do Brasil é ideal para a gente discutir educação simplesmente porque o Dom Pedro I não teve quase nenhuma. É verdade. Embora o Dom João VI e a Carlota Joaquina tenham oferecido ao príncipe Dom Pedro e ao irmão dele, o príncipe Dom Miguel, bons professores, eles os deixaram livres para decidir quando é que eles queriam ir à aula, quando é que eles não queriam ir à aula. E eles simplesmente não queriam nunca ir à aula, óbvio, com 10, 12, 11 anos de idade, né? Então, a educação deles foi muito falha. O Dom Pedro era bem inteligente, porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você culto. O Dom Pedro era inculto, o Dom Pedro era mal educado. Tanto é que o Dom Pedro I diz a frase: eu e meu irmão teremos sido os últimos membros da dinastia de Bragança mal educados. E decidiu que todos os seus filhos teriam uma educação firme, forte, de base. A gente só conhece dos filhos dele o Dom Pedro II, mas já é um conhecimento suficiente, porque todo mundo sabe que o Dom Pedro II era quase um nerd, né? E ele investiu em educação no Brasil. Tanto é que um dos principais colégios brasileiros, ainda existe até hoje, leva o nome dele, Colégio Dom Pedro II, e foi fundado no dia do aniversário dele. Pedro II, né? O filho do Pedro I, o primeiro brasileiro, né? Porque até então nós tínhamos tido governantes portugueses, né? Dom João tinha vindo com a família real e o Pedro I, vocês todos, né? A historiografia fala isso, ele abdicou por conta da disputa em Portugal. Ele retorna a Portugal, ele abdica, né? do Império do Brasil e deixa seu filho com 5 anos de idade, né? Que não podia ser imperador, porque a Constituição diz que só pode ser imperador a partir dos 18. E o que faz para governar o Brasil? Cria-se uma junta, né, que está previsto na Constituição, regencial, né? É o chamado período regencial. E é neste período das regências, né, que é fundado o Imperial Colégio Pedro II. O Pedro II é um menino, ele não tem nenhuma implicação direta com a criação do colégio. Nesse tempo ainda de vida do Dom Pedro I, você tem todas as cartas que ele trocou com o Dom Pedro II. E você vê a cobrança em cima desse menino. E é muito interessante que ele escreve as cartas, não só falando das saudades e tal, mas fala de política, fala de coisas até que não é para aquela criança agora. São coisas que é meio pro futuro, sabe? São conselhos e várias coisas, mas principalmente a questão é a cobrança da educação. Então, é muito importante. E o Dom Pedro II, ele introjetou isso de uma maneira, como uma ordem do pai, que parece que ele leva isso a vida toda. Professora, que já ouvi de histórias aqui de Dom Pedro, o quanto ele era apaixonado não só por esse colégio, mas pela educação que ele trazia também, né? E esse colégio, né, ele disse que ele vinha aqui com regularidade para ver aulas, assistir concursos de ingressos de alunos, de professores. Certa vez chegaram a dizer que o último ato, vamos dizer, a última aparição pública dele, na véspera, né, da proclamação da República, ele veio aqui para um exame de professor de inglês, no dia 14 de novembro. Não sei se é fato verídico ou se é história, né? E ele vai fomentar as belas artes, vai fomentar movimentos literários, ele vai
tem uma predileção muito especial pelo Colégio Pedro II, que ele dizia que ele mandava em duas coisas no Brasil, no Pedro II, que era na casa dele e no Colégio Pedro II, mais nada. E aí, no Colégio Pedro II, é colocado um sino para alertar o povo lá, os professores, quando ele estava chegando. Professora, uma memória sua aqui nesse espaço? São tantas emoções já vividas neste espaço. Não, aqui, bom, eu sou ex-aluna deste colégio. Eu ingressei em 1961 como aluna e eu digo que foi amor à primeira vista. No meu primeiro dia de aula no Colégio Pedro II, eu já me apaixonei pelo colégio e é uma paixão que me acompanha até hoje. Me formei em 1967, saí do colégio dizendo assim, eu vou, mas eu volto professora. E voltou. E eu sempre tratei muito bem meus alunos. Inclusive, como eu cheguei aqui com 22 anos de idade, eu tinha aluno com 18, eu nunca exigi, nem naquela época, nem hoje, eu nunca exigi tratamento senhora, porque até eu acho que o respeito não está aí. E eu sempre gostei muito, justamente, em trabalhar na escola pública, porque justamente é onde você tem todos os segmentos da sociedade estão representados aqui. E eu acho que você aprende a conviver com todas as pessoas e a respeitar e a dar valor pelo que elas são, né? E não pelo que elas possam ter de recursos materiais. Como é que se organiza, né, uma sociedade, forma os brasileiros e por meio de que estratégias? Lá na época do Brasil Colônia, você tinha as aulas régias, que também a população podia frequentar, que é quando as aulas são tiradas, elas se transformam em aulas laicas. Você não tem mais a obrigatoriedade do religioso dar aula. Então você tem a expulsão dos jesuítas e tal, apesar de outras ordens continuarem com as suas escolas. Mas aí o Estado assume a educação da população, que também não era qualquer população. Eu estou aqui com a Constituição de 1824 e me chamou a atenção que a gente tem um parágrafo bem curtinho falando de educação. Diz o seguinte, lá no parágrafo 32, a instituição primária é gratuita a todos os cidadãos. Tudo o que a gente tem na Constituição de 1824 sobre educação. Quem eram os cidadãos? Pois é, né? Se a gente pensar que cidadão considerado pela Constituição é alguém que saiba ler e escrever, né? Que tem uma renda determinada também pela Constituição e é uma parcela mínima da população que pode receber o título de cidadão. Nós, brasileiros, não conhecemos nem a nossa atual Constituição, a de 1988, que dirá a nossa primeira Constituição, a de 1824. Mas seria interessante conhecê-la, até porque ela vai completar 200 anos daqui a pouco, né? E essa Constituição de 1824 garantia educação universal, gratuita, de base, para todo o brasileiro branco. Claro que esse projeto jamais foi cumprido para os brancos, mas foi cumprido para os negros. Foi proibido para o negro estudar praticamente não, totalmente até a abolição, em 1888. Então, quem não tem direito à escolarização? Os povos originários, os indígenas, né? E os escravizados, porque eles não são considerados cidadãos. E os estrangeiros também. Para ter acesso à escolarização, tinha que ser naturalizado. Então, essa população, ela está fora. Ela não goza dos direitos políticos, não pode votar nem ser votado, e não goza dos direitos civis, portanto, não pode ter acesso à escolarização. Porque, assim, apesar da Constituição de 1824 deliberar que o ensino era livre, era público e tal, não era federal, vamos dizer assim, você vai ter o Colégio Pedro II, e que pertence à federação até hoje, né? Tanto que é o único lugar que tem ensino fundamental, né? O único fundamental federal é lá. As outras escolas, as tais públicas, elas eram pertencentes às províncias ou às vilas e tal. O Colégio Pedro II ele é fundado em 2 de dezembro de 1837, mas desde o início, já na fundação, é dito no primeiro regulamento do colégio que esse colégio, apesar de ser uma escola pública, é pública porque é uma escola fundada pelo governo imperial, nesse sentido de público, mas é uma escola paga, porque, na verdade, ela é uma escola que, inicialmente, ela é destinada àqueles alunos que tinham uma condição financeira mais abastada.
Então a gente está falando de uma elite da elite. Elite da elite. O analfabetismo no Brasil foi medido pela primeira vez em 1872, no primeiro censo demográfico realizado. Naquela época, mais de 80% da população era analfabeta. Por mais de um século, saber ler e escrever foi um privilégio. Apenas na década de 1960, o analfabetismo caiu significativamente. Atualmente, cerca de 93% da população acima dos 15 anos sabe ler e escrever. A taxa de analfabetismo no Brasil continua sendo uma efetiva forma de medir a desigualdade. Os menores índices estão no Sul e no Sudeste. A região Nordeste acumula o maior número de jovens e adultos analfabetos. Entre brancos, a taxa é de 3,6%. Esse número mais que dobra quando se fala de pretos e pardos. O percentual de mulheres analfabetas é maior na faixa dos 60 anos ou mais. Mas hoje essa diferença se inverte na população maior de 15 anos, quando a porcentagem de mulheres alfabetizadas é maior do que a de homens. Desde sempre, o colégio nasce para ser uma escola que vai formar os homens, os meninos. As entradas em massa das meninas aqui no Colégio Pedro II só ocorrem em 1927. A questão é que as meninas não tinham acesso ao currículo dos meninos. Então, por exemplo, matemática, elas aprendiam as 4 operações. Adicionar, diminuir, multiplicar e dividir. Mais nada. Os meninos, sim, podiam ir para as frações e para as outras coisas um pouco mais complexas. Depois disso, em 54, aí você tem o currículo igual. A partir de 1854 você tem essa mudança. E a cada ano isso vai aumentando e hoje em dia a gente tem um quadro em que a presença feminina é muito maior, está muito mais presente, seja tanto no quadro discente das alunas, no setor das servidoras, como também no quadro docente das professoras. Hoje nós somos a maioria na escola. Conta-se que a primeira brasileira alfabetizada em português foi uma indígena, a Catarina Paraguaçu, também conhecida como Madalena Caramuru, pois era casada com Diogo Álvares, o famoso Caramuru, o náufrago que chegou aqui antes das caravelas portuguesas. Mas ela seria uma exceção por centenas de anos. Foi só a partir da promulgação da Lei Geral, em 15 de outubro de 1827, a mesma lei que criou o sistema público de ensino, que as mulheres foram incluídas no sistema educacional. Se hoje a nossa Constituição garante o direito à educação para todos no Brasil, como pensar uma escola que reconheça, respeite e pense a formação humana? Meu nome é Priscila, em português, em Guarani Parapotã. Eu sou professora da Escola Estadual Indígena Guarani Guirapepó, da terra indígena Tenondeporã, e também faço parte da equipe de liderança aqui na aldeia. Então, a aldeia Tenondeporã fica localizada aqui em estado de São Paulo e no extremo sul, de São Paulo. Temos 14 aldeias. Temos mais de 1.500 indígenas, Guarani, são da etnia Guarani. Aqui é uma escola indígena há mais de 20 anos, E a gente está seguindo uma forma de aprendizado mesmo diferenciado, Esse modelo que a gente segue é um modelo específico discutido com as comunidades indígenas.
Quando, por exemplo, quando eu comecei a estudar aqui, né, na Guirapepó, só tinha professor de Juruá, que não indígena. Então, da minha experiência, eu sei que foi muito difícil para mim, porque eu não sabia e não entendia a língua, né? Porque era, tipo, como eu só falo em Guarani, daí entrar numa escola com 7, 8 anos e não entender nada foi muito difícil. Então a gente vem mudando, agora temos língua indígena, onde o professor do 1º ao 5º ano consegue dar essas aulas em Guarani, para que a criança possa ser alfabetizada o mais rápido possível, né? Vogais é do alfabeto de chama, tu letra A, letra B, na aldeia, ela só fala em Guarani. Então a gente lutou para que, né, essa matéria entrasse, né, no currículo, né? Na língua indígena a gente trabalha histórias, contos, Guarani, e em saberes tradicionais a gente conversa mais com o tiramanqueiro, né, que é o mais velhos das aldeias. Então a gente sempre procura mais as pessoas mais velhas da aldeia, né? Através disso eles aprendem a valorizar, né, a mata, os animais que vivem nela, a importância do povo guarani também, né? Então a gente ensina muito para eles. Então hoje a gente levou eles para a casa de reza, mas a gente faz toda a tarde também, né? As crianças vão participar da reza, canta. Então, a escola também oferece esses momentos também, né? A gente tem contato há mais de 500 anos com não indígena, né? Mas a gente está aqui, é forte na cultura, na língua, né, principalmente. Então, é uma forma de fortalecer a eles, mostrar para eles que é importante esses momentos, né? Esse trabalho comunitário mesmo, né? De se preocupar de verdade, o que tem que ensinar para a criança, que vai, né, que aquela criança vai levar para o resto da vida, né? Então, tudo isso eu faço, né? Tento fazer da melhor forma possível para a minha comunidade. Então, os nossos povos originários, né, que habitavam o Brasil e foram surpreendidos, né, com a chegada dos brancos e foram sendo submetidos a um processo de violência, né, de aculturação. O grande projeto educativo do Império Brasileiro é aldear, catequizar, converter e aculturar. No início colonial, houve um projeto de que o Brasil não tivesse acesso a livros, não tivesse acesso à imprensa, não tivesse acesso nem mesmo à prensa e nem mesmo às universidades, ao curso superior. Tanto é que nos países ocupados pela Espanha já há universidades do fim do século XVI, início do século XVII, já há universidades em Lima, no Peru, e no México, na cidade do México, ao passo que o primeiro arremedo de faculdade, de universidade que temos no Brasil é a Faculdade de Medicina, de Cirurgia, de Anatomia de Salvador, 1808, fundado pelo então príncipe regente Dom João. Em 200 anos, a educação brasileira se democratizou e tem se tornado mais inclusiva, um direito de todos. Olha, a roupinha super elaborada. Esse é o aqui uniforme, é de que ano? Esse é o uniforme de época, da década de 1940 a 1950. Essa era a roupa, o uniforme do menino, e essa aqui da menina. O enxoval de 1838, ele conta com 24 itens.
uma casaca de pano verde, 5 coletes de fustão, 4 pares de calça de brim cru, 1 par de calça de pano 4 jaquetas de durac, 1 chapéu, 2 coletes de cerolas de pano 2 pares de calça de brim 12 branco, camisas de linho, boné de algodão, 6 lençóis suspensórios, 4 lençóis de 2 guardanapos e um botim. Ou seja, não é para qualquer um. Esse livro aqui se equipara ao que nós chamamos hoje do nosso boletim escolar. E a gente pode dar uma olhada nas notas aí? Pode. Olha só. Ah, era conceito. A, B, Exato, C. era conceito. Conceito. Eu vou ler para vocês aqui quais eram as matérias que eles tinham Olha em aqui. 1886, 86. certo? Instrução religiosa, francês, italiano, inglês, alemão, latim, grego, não estou acreditando. Sim. Português, geografia, cosmografia, Sim. história, filosofia, física e química, história natural e matemática. Sim. Eu estou chocada com a quantidade de línguas estrangeiras que esses Pois meninos é. estudavam. Mas aqui era um curso de formação humanística. E uma formação humanística envolvia que aquele aluno deveria saber as principais línguas. Porque para ele ser um cidadão reconhecido e ser visto como um intelectual, uma pessoa de saber, ele tinha que saber essas línguas. Independência ou morte é a imagem da independência na memória dos brasileiros. É muito importante a gente entender como é que isso aconteceu. Aquilo que vai ser fundamental para que ela entrasse nas nossas memórias, ou seja, que ela saísse deste prédio e entrasse nas nossas mentes, nas nossas cabeças, é certamente a difusão dela em imagens e, nesse processo, a difusão nos livros didáticos é fundamental. As representações da independência, elas são muito diversas e muito esparsas nos livros didáticos. E aquilo as pessoas têm na imagem, na cabeça, que foi daquele jeito que aparece ali na foto. A gente achava que era uma foto. A gente, Mas não é criança, isso. achava que isso aqui era uma foto, Sim, que aconteceu representava a exatamente realidade. assim. É. E não é isso. Pois é. A partir da década de 1980, os livros didáticos começaram a desafiar as imagens. Até ali, as imagens eram tomadas, sobretudo, como a verdade. E desde então, a gente percebe claramente, né, que os autores desses livros têm procurado fazer com que as pessoas reflitam sobre imagens, ou seja, que elas são testemunhos das decisões que fizeram com que elas existissem, mas não testemunhos sobre o momento a qual elas se referem necessariamente. Isso é fundamental num século de imagens, que foi o século XX, e eu diria ainda mais no século XXI, por conta dos celulares. Hoje todo mundo tem um produtor de imagens na mão, que é o celular. Então esse exercício que os livros didáticos colocam, né, para a gente discutir, afinal de contas, o que resta do passado, inclusive as imagens, para que a gente possa pensar sobre esse passado. Que Pedro II se multiplique por aí. Precisa muito. Precisamos de muitos Pedro II. Claro que o projeto de educação do Dom Pedro II tinha um viés conservador, não se poderia esperar nada diferente dele. Mas mesmo assim, era um projeto que flertava com o humanismo e com o iluminismo, um tanto tardio, mas sim, de difusão do conhecimento. E talvez nisso esteja a base de que o Brasil foi capaz de produzir grandes educadores no século XX. O Anísio Teixeira, o Paulo Freire, o Darcy Ribeiro, né, que eram pessoas que tiveram um projeto de disseminação da alfabetização e do conhecimento no Brasil, com escolas espalhadas pelo país inteiro. E uma escola boa significa o quê? A nossa escola é uma escola de tempo integral, né? A gente trabalha com a base curricular comum, né, que são essas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciência, história. E para além, né, da disciplina cognitiva, nós temos aí a parte diversificada, né, que é o projeto de vida, protagonismo juvenil, dentre outras, né, que trabalham essa questão também do social dos meninos e o psicológico, né?
Então, desde o 6º ano até o 9º ano, os meninos já são instigados a pensar o que eles poderão ser no futuro. Aí, embora a gente saiba que esse pensamento deles podem mudar, eles podem amadurecer, mas essa disciplina é importante porque faz com que eles pensem que o que eles são depende do que eles estão fazendo hoje para conseguir esse objetivo futuramente. A gente sabe que nós temos alunos cada vez mais desenvolvidos no ponto de vista crítico, no ponto de vista de curiosidade. E quando esse aprendizado ele se restringe só àquele ambiente de sala de aula, acaba que tornando não tão interessante ou desestimulante para aquele aluno. E aí é onde entra o laboratório maker, o laboratório de ciência, o laboratório de informática, os clubes de astronomia, que são ambientes extras, né, que a escola propicia àquele aluno para que ele possa estar desenvolvendo ainda mais, para que ele possa estar aflorando ainda mais o seu interesse, a sua curiosidade. Não são aulas que todo dia é a mesma coisa, sempre tem coisas diferentes e é muito interessante. A gente tem, nos intervalos, a gente não fica só disperso, nós temos vários projetos para nos ajudar a tomar o nosso tempo com coisas boas. A gente tem um tempo maior com os professores, com os alunos, cria um elo e um vínculo mais próximo deles. E eu acho legal essa união de todos. Nós temos professores qualificados que participam de formação continuada pelo entendimento que quanto mais ele qualificado, melhor é a ação dele em sala de aula, melhor é o ensino e, com certeza, o aprendizado dos nossos alunos. Eu tenho, assim, a certeza de que, né, muitos aí irão se formar. É garantia, né, de melhoria, tanto em casa, mas o que mais ganha mesmo é o local, é a sociedade, porque eles também vão fazer a diferença positivamente na sociedade. A Nayane, com 14 anos, já está super mega avançada, já está concluindo, enquanto na época eu só estava no 4º a 5º ano. No 4º ano. Hoje eles têm oportunidade, através da educação, oportunidade que a gente não tinha mais atrás, de pegar um emprego melhor, de ser bem-sucedido na frente. Agora a gente, falando bem no nosso popular mesmo, agora o pobre hoje ele tem a possibilidade de ele entrar numa faculdade, coisa que antes não tinha. A gente precisa realmente garantir um futuro melhor para os nossos jovens. Não tem como. Não tem outro caminho. É através da educação e essa educação ela tem que ser de qualidade. Eu acho muito legal o trabalho deles e isso me inspirou para que eu decidisse, quando eu tiver com idade, né, de fazer faculdade de letras. E a minha primeira coisa era me formar em Direito, mas já estou desistindo. E vamos lá, professora de matemática. Engenharia elétrica, astronomia. Eu quero muito ser psicóloga. Eu admiro muito essa profissão de cuidar da mentalidade dos outros. Olha o nome, universidade. Ou seja, quer dizer uma coisa ligada a um universo. E o universo sempre foi múltiplo. Então, a questão das cotas nas universidades, ela não está só diretamente ligada a uma reparação do passado. Ela está diretamente ligada a uma projeção do futuro. Não é possível você conceber uma universidade no futuro que não seja repleta de todos os grupos étnicos. A sociedade brasileira é um universo. A universidade tem que refletir isso, até porque carrega no nome a universalidade. O ensino superior no Brasil teve início com a chegada da família real, quando Dom João VI autorizou a fundação das 2 primeiras escolas de medicina, sendo que a primeira foi em Salvador, em 18 de fevereiro de 1808. Quando eu era criança, eu ficava muito tempo internada, porque eu sou diabética tipo 1. Aos 5 anos de idade, a gente descobriu a diabetes. Aos 7 anos, eu fiquei em coma. Então, esse período do coma,
de estar ali no ambiente do hospital. Tudo isso gerava esse desejo também de cuidar naquela criança, né? Que estava ali sendo cuidada. Então, eu fui a criança que cresci falando, mamãe, eu quero ser endocrinologista. Não era nem a medicina, como depois que eu fui descobrir que era a especialidade da medicina e que eu precisava, para ser endócrino, precisava ter feito a medicina. Eu sou de um bairro periférico, então eu vivi a minha infância toda no bairro chamado Corta-Jegue, na cidade de Birataia, uma cidade de 15 mil habitantes, no sul da Bahia. Na Universidade Federal, eu sou a primeira da minha família a ter ingressado. Quantas vezes eu passei aqui nesse largo antes de entrar na UFBA e sabia que era faculdade de medicina, não é? Mas é um pensamento muito distante. Quantas vezes eu passei de ônibus na frente da reitoria e não sabia o que era aquele prédio, né? Porque essa universidade ela tem importância fundamental para as nossas vidas, para as decisões sociais, mas uma parcela do nosso povo esteve historicamente, estrategicamente afastado disso. E essa aproximação, ela se dá a partir da política de ações afirmativas, né? Reservar vagas para quem e por quê? Isso é importante saber, né? Nós temos as vagas reservadas para a escola pública, autodeclarados negros, com perfil de renda, pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio, pessoas trans, indígenas aldeados e quilombolas, além da ampla concorrência, o que totalizam 10 formas de entrada. Mas observe, esses perfis, seja pela questão relativa à renda, seja pela questão relativa, né, aos seus territórios, à identidade étnica, há toda uma fragilização social que é imposta a essas populações. Exatamente por isso são depositárias de reserva de vagas. Então, a sua permanência depende de uma boa política de assistência estudantil, do ponto de vista material, ou seja, restaurante universitário, creche, residências. Eu sabia com certeza que se eu não tivesse um auxílio moradia, eu não teria como permanecer em Salvador. Esse mérito, né, entre aspas, que seria esperado em que você chegue aqui nesse ambiente pronto, isso é mais uma falácia para afastar, né, boa parte da sociedade da universidade. Nós entendemos aqui na UFBA que a universidade é o espaço para a construção do mérito. Aquelas competências que até então não tinham sido desenvolvidas precisam ser desenvolvidas aqui no espaço da universidade. Então, se nós pensarmos que hoje a Universidade Federal da Bahia tem mais de 26 mil estudantes matriculados em algum tipo de reserva de vaga, é inegável, é incontestável que essas 26 mil pessoas estão fazendo muitas mudanças nesse espaço nas mais diversas instâncias. Apesar da diferença representativa, o último censo da educação superior do INEP aponta que, entre 2010 e 2017, houve um aumento de 842% de alunos indígenas no ensino superior. E o IBGE informou em seu último levantamento que, entre 2010 e 2019, o acesso de alunos pretos e pardos aumentou 400%. Posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser advogado, eu posso ser jornalista, eu posso ser o que eu quiser ser na vida. Você não precisa ter apenas determinadas áreas onde você vai poder atuar. Não, eu acho que as cotas, ela te dá essa permissividade, que daqui a pouco eu posso falar para os meus filhos, para os meus sobrinhos que já estão aí, né? Então, de falar, você pode ser o que você quiser. Então, quando a gente fala de educação, basicamente fica pensando nas questões ligadas à alfabetização, no número de analfabetos que existe no Brasil, nos cursos primários, nas escolas de primeiro grau. Mas é claro que a gente tem que dar imediatamente um salto para saber como é que vai a questão da pesquisa no Brasil, da pesquisa científica, da pesquisa tecnológica, né, das startups, do mundo digital.
O Brasil tem hoje 14 universidades entre as melhores do mundo. Tem 7 entre as 10 mais importantes da América Latina. 6 são universidades públicas. O Brasil figura entre os 70 países mais bem colocados nos índices de educação, tecnologia e inovação. Em média, o número de anos que o brasileiro dedica aos estudos aumentou. Em relação a 2016, o tempo de estudo era de 8,9 anos. Hoje é de 9 anos e meio. Todo esse conhecimento se reverte de forma positiva para a sociedade, gerando avanços e transformações. Nós estamos aqui na incubadora de empresas de base tecnológica da USP e do IPEM, que é o Instituto de Pesquisa e Energia Nuclear. A incubadora, ela tem como entidade gestora o CIETEC. Então, o CIETEC ele é uma entidade gestora de ambientes de inovação. Nós podemos fazer a gestão tanto de incubadoras de empresa, como de aceleradoras e parques tecnológicos. A incubadora, ela tem um perfil multidisciplinar, né? Então, nós atendemos o público de uma maneira geral, tanto os estudantes da universidade, sejam alunos de graduação ou pós-graduação da USP, do IPEM, como também pessoas externas à universidade. Então, qualquer pessoa que tem uma boa ideia, que quer empreender, pode vir para o CIETEC, para a incubadora da USP-PEM e participar do nosso programa de seleção de startups. Nós capacitamos o empreendedor dentro de uma jornada empreendedora. A Tissue Labs é uma startup focada em bioimpressão 3D. Então, o nosso objetivo a longo prazo é realmente criar tecidos e órgãos em laboratório, né? Então, a gente está criando o caminho para isso, né? O que a gente faz hoje? A gente é especializado em bioimpressoras 3D e os materiais que são usados com essas bioimpressoras, que a gente chama de biotintas, que são, então, os biomateriais combinados com células. E isso é usado para imprimir realmente, né? O que a gente quer usar para imprimir os tecidos e órgãos. Esses órgãos artificiais são criados a partir de células do próprio paciente, anulando a possibilidade de rejeição. Hoje em dia, muitos pesquisadores trabalham com imprimir modelos, né? Então, tem pesquisadores fazendo modelos de pele para estudos, testes de dermocosmético, por exemplo, né? Então, isso já é uma realidade, esses modelos in vitro, né? A longo prazo é que a gente quer chegar nesse objetivo final de realmente órgãos para transplante. A gente está imprimindo um nariz, a gente interrompeu a impressão aqui no meio para mostrar para vocês. É um protótipo de nariz, ok? Falta a pontinha dele aqui. As perspectivas são a gente mitigar ou mesmo acabar com as filas de transplante, né? Que a gente sabe que não só no Brasil, mas no mundo todo, né, tem filas enormes. E aí tem o problema, né, da compatibilidade entre o doador e o receptor do órgão, né, que é um problema grande. Atender essas demandas todas, né, da medicina, do transplante de órgãos, tratamento, né, substitutos de pele para tratamento de queimados, uma infinidade de aplicações médicas. Depois de um dia inteiro mergulhada aqui no Colégio Pedro II, a gente detecta tantos elementos do que a gente gostaria para o Brasil. A gente percebe um país que é possível. Todo mundo aqui sonha muito. Todo mundo aqui vislumbra e entende o que ele quer para o futuro. E ele é incentivado a sonhar. Acho que a gente pode pensar o Pedro II, e hoje a gente ouviu muitas vezes isso, o Pedro II multiplicando o Brasil como um projeto de Estado. Olha, o destino do Brasil de crescer e se expandir e ser o que ele precisa ser, é inevitável, é quase um destino manifesto. Então, daqui a 100 anos, eu não sou profeta, né? Mas quando a gente olha a demanda reprimida de conhecimento e de expansão do conhecimento que houve no Brasil até agora, um dia esse dique há de romper. E esse dique de educação e cultura reprimidas ainda haverá de inundar esse país.
No último episódio de CNN 200+, a evolução do Brasil, vamos ver como caminhamos na saúde desde a nossa independência.